22º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje é continuação de domingo passado. Esse domingo passado nós tínhamos Pedro professando a fé em Jesus, na divindade de Jesus. Quem sou eu para vocês? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E sob essa profissão de fé, então Jesus constitui Simão como pedra da igreja, a igreja que seria edificada, cuja contra ela as portas do inferno não prevaleceriam. A Pedro é dada as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. O que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Pede para baixar um pouquinho o volume do meu microfone, por gentileza. E hoje o evangelho continua. Jesus então, depois de ter dado as chaves, Jesus começa a falar sobre o que aconteceria com ele. O sofrimento, a cruz, a morte. E aí então, diante desta realidade do sofrimento, Pedro, talvez movido até por um espírito de amor, Pedro amava o Senhor. E quem ama quer o bem do amado. Quem ama não quer ver o outro sofrendo. Quase que um instinto, natural de Pedro. E aliás, de todos nós, seres humanos marcados pelo pecado original. A gente traz na nossa carne uma espécie de uma lei. Foge da dor, busca o prazer. A gente tem essa lei, essa tendência nossa, de fugir a todo custo do sofrimento e buscar o prazer. Não estou falando de prazeres ilícitos, não. Às vezes um copo d'água que a gente bebe, Em tudo na vida, todos os dias, todas as horas, ao você acordar, até você dormir, você está fazendo escolhas. E nas suas escolhas, muitas vezes, você está escolhendo o prazer e fugindo da dor. E movido então por essa natureza, Pedro, com esse olhar humano, não quer que Jesus sofra. Pedro ainda não entendeu o mistério do sofrimento à luz da fé, à luz de Jesus. Entenderia depois da cruz. E aí então, diante desta tentativa de fazer Jesus desistir dos desígnios de Deus, dos seus propósitos, que passaria também pelo sofrimento, Jesus então vai dizer aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E aqui a gente já entende. Cada um de nós tem cruz, tem sua cruz. Queira você aceitá-la, queira você carregá-la, queira você abraçá-la ou não, a partir do momento que nós nos colocamos neste caminho, nós teremos a nossa cruz ou as nossas cruzes. E Jesus nos convida o quê? A tomá-la e a segui-lo neste caminho de cruz, porque não há vitória, não há ressurreição sem cruz, sem Calvário primeiro. E o mundo às vezes quer nos vender esta ilusão da glória sem cruz, da vitória sem o sofrimento. Por isso Jesus nos diz hoje, a mim e a você: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se tem uma coisa que a fé cristã vem nos ajudar a compreender também, é o mistério da dor e do sofrimento. Claro que no plano de Deus, no plano original,
Deus não criou o homem para sofrer. Deus criou o ser humano para amá-lo e para ter amizade com Ele. E amar a Deus e ter amizade com Deus significa felicidade, a plena alegria. Para isso nós somos criados. Mas o pecado original nos roubou isso. E o sofrimento entra no mundo como essa ausência desta amizade, deste amor, desta união com Deus. Que em Jesus Cristo ela pode ser restaurada, redimida. E aí então a gente começa a compreender que o sofrimento, já que ele existe, ele é inerente à natureza humana, ele tem um jeito diferente de ser vivido pelo cristão, que é ser vivido à luz da fé. É interessante como a própria natureza nos ensina a pedagogia do sofrimento. Quando a gente olha para as pedras, isso aqui é pedra, né? Esse piso aqui que a gente usa, isso é pedra. Mas o modo natural que essa pedra está lá na natureza não é assim bonitinho, lustroso, todo desenhadinho. Para ela ficar assim, o que teve que acontecer com ela? Passar por todo um processo, um sofrimento. Ser cortada, ser polida, ser lixada. Um diamante não cai de uma árvore, você não entra na caverna e olha um diamante, não. É uma pedra bruta que precisa ser muito lapidada, muito golpeada, martelada, para você chegar na sua beleza, na sua essência. A terra, para produzir, para ser terra boa, terra fértil, ela precisa ser arada, ela precisa ser cortada, ela precisa ser remexida, ela precisa passar pelo sofrimento, para que ela seja boa para produzir muitos frutos. Uma árvore, para produzir frutos bons e muitos, ela precisa ser podada. Poda dói, poda é sofrimento. E com isso a gente vai compreendendo que também o sofrimento na nossa vida não é um acaso, não é inútil, não é uma perda de tempo, ou não é assim uma espécie de um masoquismo, ficar correndo atrás. Não se trata disso. Mas o sofrimento, mais cedo ou mais tarde, baterá à sua porta. E o que você vai fazer com este sofrimento está nas tuas mãos. Viver esse sofrimento sem sentido, na revolta, fazendo desse sofrimento você se distanciar mais ainda de Deus, ou você pode viver esse sofrimento à luz do mistério da cruz, transformando esta dor em amor, transformando esta dor em oportunidade de amar mais a Deus, de amar mais as pessoas. Já ouviu aquele ditado? Tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem pela dor. Quando você está educando um filho, uma criança, por mais que você fale, por mais que você ensine o certo, tem hora que ele vai errar, que ele vai desobedecer, que ele vai pisar na bola e por isso ele vai sofrer. O pai e a mãe não adoram ver o filho sofrendo. Mas naquele sofrimento o pai e a mãe vai dizer, está vendo, filho? Se você põe a mão aqui no ferro quente, queima, dói. Então você tem que aprender que não pode fazer isso, para o seu bem. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Ele permite os sofrimentos muitas vezes, porque é nesse processo do sofrimento que a gente amadurece, que a gente aprende a ser mais gente. Pais e mães que a todo custo querem evitar que o filho passe por um mínimo sofrimento, estão infelizmente criando pessoas que serão atrofiadas emocionalmente, humanamente falando, para o resto de suas vidas.
Porque esse processo do sofrimento é que vai nos fazer desenvolver as nossas capacidades, a nossa força, a nossa resistência, a nossa capacidade de se levantar quando a gente cai, de aprender com os nossos erros. E quando falta isso, a gente fica mimado, infantilizado, e o primeiro revés, a primeira contrariedade da vida, a gente vai surtar, não vai ter estrutura, porque a gente não aceita ser contrariado. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, saibamos entender também esse mistério do sofrimento na nossa vida. Claro, às vezes uma doença, a perda de um ente querido, um problema familiar, uma dificuldade financeira, nós podemos rezar, nós podemos pedir a Deus, nós podemos crer que o nosso Deus é capaz de fazer milagres, e Ele faz. Mas, em muitas situações, talvez o milagre não acontecerá como a gente desejaria ou como a gente pede. Acontecerá do jeito de Deus, permitindo que muitas vezes por aquela situação a gente passe, mas a gente saia melhor lá na frente. A gente que é padre acompanha tanta coisa, tanto sofrimento, pessoas com câncer, como é sofrida essa doença. Mas quantas pessoas com câncer que eu vi como padre, que por mais sofrimento, aquele câncer foi uma oportunidade para a pessoa se reencontrar com Deus. Aquele câncer foi uma oportunidade para a família daquela pessoa que já não se entendia, que era desunida, que só viviam para si, precisou daquela dor para cair a ficha, para a realidade da vida, e ali foi acontecendo o perdão, ali foi acontecendo reaproximação, ali foi acontecendo união, ali a família se deu as mãos, ali a família toda voltou para Deus. Eis o grande milagre que aconteceu. Não aconteceu o milagre da cura, mas aconteceu o milagre da conversão, da salvação. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, irá encontrá-la, nos diz Jesus. Por isso, peçamos a Jesus esta graça. Em primeiro lugar, a graça de que Ele nos ajude a carregar a nossa cruz. Quando a tua cruz chegar, meu irmão, minha irmã, não se revolte. Quando a tua cruz chegar, meu irmão, minha irmã, não brigue com Deus, mas abrace essa cruz e diga: Senhor, foi por este dia que eu vim. Como foi por aquele dia que o Senhor veio. Então, Senhor, eu me uno a Ti, no Teu sofrimento. E a única graça que Te peço, me ensine a transformar esta dor em amor. Me ensine a transformar esta dor em amor a Ti e aos meus irmãos e irmãs. E é dessa maneira que o Senhor vem. Que o Senhor nos ajuda. E que o Senhor, sabe, nos momentos mais difíceis, em que mais talvez até humanamente estiver doendo, mas dentro de você vem uma força que você não sabe de onde que você tem. É a graça de Deus te sustentando. É a graça de Deus te amparando. E você sabe que não é em vão. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus.